Você sabia que antes de Abraão se tornar o pai de uma grande nação, existia uma história por trás de sua família? Olá, bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas. Eu sou Radassa Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Terá, o pai de Abraão, e conhecer a sua história na Bíblia. Mas antes, eu quero te convidar, se tu ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos conhecer então a vida de Terá, o pai de Abraão, um homem que, apesar de não ter tido a mesma fé do seu filho, teve um papel crucial nos planos de Deus. Vamos explorar quem foi Terá, suas escolhas, sua jornada e como, mesmo sem ele perceber, Deus já o estava moldando e moldando a história de um povo. Para entender a história de Terá, precisamos voltar algumas gerações na linhagem dos descendentes de Noé. Noé teve 3 filhos que todos nós conhecemos: Sem, Cão e Jafé. Entre eles, Sem foi o ancestral da linhagem de Terá, que mais tarde levaria ao nascimento de Abraão. Várias gerações após Noé, como Naor, que gera Serug, depois Reu, seguido de Peleg, Éber, e então finalmente nasce o filho de Naor, como um descendente de Sem. Terá pertence à linhagem escolhida e separada que desde Noé carregava a bênção de Deus. A família de Terá era composta por seus 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Esses nomes são mencionados de forma direta na Bíblia, o que mostra a importância de cada um deles na narrativa. Entre eles, Abraão se tornaria o personagem mais conhecido, sendo chamado mais tarde de Abraão e conhecido como pai da fé por sua obediência a Deus e por se tornar o patriarca de uma grande nação. O filho mais novo de Terá, Harã, também é um nome relevante, mas sua história é marcada de forma trágica. Harã faleceu jovem, ainda em Ur dos Caldeus, deixando para trás seu próprio filho chamado Ló, que mais tarde teria uma relação próxima com seu tio Abraão. O segundo filho de Terá, Naor, aparentemente permaneceu em Ur, mas ele também teve uma importância para o futuro, já que teve de sua descendência a famosa Rebeca, futura esposa de Isaac, filho de Abraão. Isso significa que os laços familiares da linhagem de Terá continuaram a ser fundamentais na história do povo de Israel. Além de seus filhos, Terá tinha uma nora chamada Sarai, a esposa de Abraão. Sarai, que mais tarde seria chamada de Sara, se tornaria a mãe de Isaac, o filho da promessa. A família de Terá, então, era marcada por perdas, desafios e um contexto cultural de idolatria. Mas mesmo em meio a isso, vemos como cada membro de sua família viria a contribuir para os planos divinos. Desde Ló, que acompanharia Abraão em sua jornada até a Terra Prometida, a Sarai, que enfrentaria desafios profundos antes de se tornar mãe de uma grande nação. Todos estavam interligados em uma história de fé e promessa. Se Terá, ao sair de Ur dos Caldeus, iniciava uma nova jornada, colocando em movimento a história que, pela obediência e fé de seus descendentes, se tornaria a base da aliança de Deus com o povo de Israel. Terá então partiu de Ur com um destino em mente, Canaã. A Bíblia não nos dá detalhes específicos sobre o motivo exato dessa mudança, mas é possível imaginar que o desejo de recomeçar talvez tenha impactado ele pela perda de seu filho Harã,
o fez querer buscar um novo lugar para sua família. Ele levou consigo Abraão, Sarai e seu neto Ló, demonstrando o desejo de construir um futuro em família. Essa decisão de sair de Ur dos Caldeus e enfrentar o desconhecido foi uma jornada que demandou coragem e possivelmente uma busca por respostas por algo que ele ainda não entendia completamente. No entanto, a jornada de Terá não foi concluída como ele inicialmente planejara. A Bíblia nos conta que, em vez de chegar a Canaã, Terá e sua família se estabeleceram em uma cidade chamada Harã. Esse local, curiosamente, tinha o mesmo nome de seu filho falecido, o que pode ter sido um fator emocional na decisão de permanecer ali. Harã também era o centro de culto idólatra, semelhante a Ur, o que sugere que Terá talvez não estivesse pronto para romper completamente com o seu passado. Embora Terá não tenha chegado a Canaã, sua partida de Ur já estava preparando o caminho para a fé e a obediência que seu filho Abraão demonstraria. A Bíblia não menciona Terá como um homem de grande fé em Deus ou no Deus de Israel, mas é importante notar que, ao mover sua família para fora de Ur e iniciar uma jornada de mudança, ele teve um papel fundamental na história de fé que viria a ser vivida por seus descendentes. A escolha de Terá em partir, mesmo que não tenha sido sua jornada completa, abriu caminho para Abraão, para que Abraão entendesse ao chamado de Deus. Deus então falou com Abraão em Gênesis, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Com isso, vemos que Terá plantou uma semente de mudança e abriu uma porta para o propósito divino, mesmo sem compreender totalmente o que estava por vir. A história de Terá é a história de alguém que, apesar de suas limitações e da falta de uma fé direta no Deus de Abraão, teve um papel essencial ao preparar o caminho. A história de Terá pode parecer distante, mas carrega ensinamentos profundos para nós até os dias atuais. Ele era um homem comum, vivendo em uma cultura onde a idolatria era predominante e, mesmo sem uma fé completa no Deus verdadeiro, teve coragem de iniciar uma mudança ao sair de Ur dos Caldeus. A decisão de Terá de sair desta terra e buscar um novo caminho, mesmo que não o tenha completado, nos lembra que muitas vezes nossas ações e escolhas podem plantar sementes importantes para o futuro. Terá nos ensina que, mesmo com limitações e incertezas, nossas decisões podem impactar as próximas gerações.